Olá pessoal, bem-vindos de volta ao curso de VHDL usando quartos e Model Sim do Laboratório César. Na aula de hoje vamos falar sobre atributos de objetos VHDL. Os atributos de objetos VHDL eles podem ser de dois tipos. Nós temos os atributos de códigos e os atributos de síntese. Os atributos de código ele nos permite a construção de código genérico, ou seja, flexível, e monitoração de eventos, de sinais. E são acessados por aspas simples. Já os atributos de síntese, ele modifica opções de síntese do compilador e define diretivas de síntese para o compilador. Os atributos de síntese não serão mostrados nesse curso, mas a título de curiosidade, só para vocês saberem o que é atributo de síntese. Por exemplo, por padrão, o compilador vai gerar o circuito mais simples possível. Por exemplo, se você quer modificar algum comportamento que na hora de fazer a síntese o compilador está tirando algum fio que você desejava, você pode usar atributos de síntese e modificar esse comportamento padrão do compilador. Outra coisa, por exemplo, quando você define uma máquina de estado, por exemplo, tem uma codificação padrão que o compilador vai gerar, que com certeza vai ser a que usa menos lógica. E, por exemplo, se você quer mudar, por exemplo, usar um código sequencial, um código one-hot ou um código de Johnson, por aí vai. Você pode fazer isso usando atributos de síntese. Nós temos muitos atributos de código. Nessa aula a gente vai abordar somente os principais, que são os atributos para tipos escalares, os atributos para arranjos e os atributos de sinais, que são relacionados à monitoração de eventos. Quem desejar uma lista completa de todos os atributos pode conferir no livro do Pedroni, que é o que eu uso como base para desenvolver esse curso. Eletrônica Digital Moderna e VHDL, de 2010. Lá tem a lista completa de todos os atributos de código que você pode utilizar. Iremos começar falando sobre atributo para tipos escalares. Esse tipo de atributo ele retorna a informação sobre as especificações dos tipos de dados da categoria numérica e enumerada. Nós temos os atributos tLeft, que vai nos informar o limite definido à esquerda do tipo, o tRight, que é o limite à direita, o tLow, que é informar também o range mais baixo que nós temos, e o tHigh, que é o range mais alto que nós temos. O tRange informa o range e o tReverse range informa o range reverso, que se você define, por exemplo, 0 to 255, o reverse range dele vai ser 255 down to 0. Então isso que é o reverse range. Por exemplo, nós temos aqui a definição de um tipo T, que ele vai ser um inteiro que vai de 0 a 255, né? T is range 0 to 255, então ele é um inteiro definido dentro desse range, né? Um subconjunto dos inteiros. Aí a gente definiu um sinal S do tipo T, que a gente acabou de definir. Isso a gente já viu na aula de criação de tipos, né? Na aula passada. E aí a gente pode acessar os atributos desse nosso sinal. Por exemplo, S-low vai trazer a parte inferior do nosso range, que no caso aqui é 0. S-high vai trazer a parte mais alta do nosso range, que é 255, que é o limite do nosso range. O S apóstrofo range vai trazer 0 to 55, porque foi o range que a gente definiu. S tracinho não, aspas simples, right vai trazer a definição que está do lado direito, que no caso é 255, e o left é o 0. Por exemplo, se nosso range aqui fosse, por exemplo, 255 down to 0, o right seria 0 e o left seria 255, entenderam aí? E nós poderíamos também usar o reverse range, que nos traria aqui S-reverse range, nos traria 255 down to 0. Certo, pessoal? Nós temos também os atributos para arranjos. Eles, por sua vez, retornam informações sobre os arrays de dados, ao invés dos tipos numéricos ou enumerados, que era o nosso caso dos atributos que a gente acabou de ver, que são os atributos para tipos escalares. Aqui a gente vai ter
quase os mesmos atributos. Nós temos left, right, range, low, high, length, reverse range. O left vai nos informar o número à esquerda da definição do array. No caso, nós temos 7 down to 0, o número à esquerda aqui da definição desse range é o 7. O right vai nos informar o número à direita da definição do range do array, no caso aqui 7 down to 0 é o 0. O tRange vai nos informar o range, o tLow vai nos informar o valor mais baixo do nosso range, né? Que no caso aqui é 0, e o valor mais alto do nosso range, que no caso aqui seria 7. Nós temos o length, que nos retorna o tamanho do nosso array, e o reverse range, que nos retorna o nosso range reverse. No caso, se fosse 7 down to 0, retornaria 0 to 7. Então, só mostrando um exemplozinho aqui no código logo abaixo. Lembrando aqui, pessoal, que esse T do atributo aqui que eu botei aqui e o tipo T não tem nenhuma relação, viu? Esse T aqui é o nome do sinal qualquer que você está usando. Botei T por no livro que eu adoto eles botarem T na hora de mostrar os atributos, né? T traz o nome do atributo e aí eu usei esse mesmo padrão. Mas essa definição desse tipo T aqui não tem nada a ver com esse atributo T aqui. Esse T só representa, na verdade, um sinal qualquer que você está acessando esse atributo desse sinal, só isso. Continuando com a explicação do código aqui, a gente define aqui um tipo T, que é um array de 7 down to 0 de stdlogic. E a gente define o sinal S desse tipo T que a gente definiu. Se a gente for acessar os atributos desse sinal S, por exemplo, S, aspas simples, low, a parte mais baixa, o menor número do range que nós temos é 0. O S, aspas simples, high, a parte mais alta desse range que nós temos é 7. O S, aspas simples, range é 7 down to 0, do jeito que a gente definiu. O reverse range seria 0 to 7. O S, aspas simples, right, é a parte à direita da definição do range, que é 0. O left é a parte à esquerda da definição. E o tamanho é 8, né? São 8 bits aqui, 7 down to 0. E por último, e não menos importante, muito pelo contrário, um dos atributos que a gente mais utiliza são os atributos de sinais, principalmente os que estão relacionados à monitoração de eventos. Eles são usados principalmente para monitorar mudanças em sinais, transições de clock, por exemplo. Acho que o que eu mais uso, atributo de sinal, é com certeza para monitoração do clock. O mais usado é o atributo evento, que ele retorna verdadeiro quando ocorre uma borda em um sinal, tanto seja ela de subida ou de descida. E nós temos também o last event, que informa o tempo transcorrido desde o último evento ocorrido no sinal. E esse last event ele é mais usado em test benches, que futuramente, se eu for fazer as aulas de test bench, a gente vai estar vendo aí esse atributo last event com frequência. Certo, pessoal, então a aula de hoje é isso. Não vamos ter parte prática de eu mostrando só a parte de usar atributos, porque eu não vejo muito sentido. Vocês já viram, por exemplo, como usar o atributo event lá, que eu já usei no exemplo que a gente usou clock. Não lembro em qual aula, mas se vocês olharem aí nas aulas passadas aí, temos esse exemplozinho usando o atributo clock, o atributo event, perdão, para monitorar o clock. E a gente terminou já essa parte introdutória do VHDL, certo, pessoal? Estrutura do código, operadores, tipos básicos, quais são os objetos VHDL. Nós temos variáveis, temos constantes, temos sinais, temos as portas, que são sinais. A gente pode ter porta de entrada, porta de saída, quais são as limitações das portas de entrada. Toda essa parte aí a gente já viu, os operadores que VHDL permite. Tudo isso a gente já viu. Agora a gente vai passar para uma parte que eu diria que a gente consegue já fazer um código mais interessante. Nós vamos agora estudar a parte de código concorrente, estudar a cláusula when, a cláusula select para fazer nossos multiplexadores e a cláusula generate para gerar código concorrente. Nós vamos ver na parte de código sequencial, vamos ver um processo, que é a parte de código sequencial, vamos ver um if, um case, loop para poder gerar vários trechos de código sequencial, e também vamos ver um wait. Então, e vamos ver como fazer máquina de estado, que é código sequencial.
por aí vai. Vamos fazer algumas coisinhas interessantes. Em código corrente a gente vai fazer um somador com carry bit. E é isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima.